Nós vamos estar falando hoje de uma vida saudável de comunhão com Deus. Como que está a sua vida com Deus? Eu quero convidar você a estar abrindo a sua Bíblia lá no livro de Filipenses. Livro de Filipenses, no capítulo 4, nós vamos ler dos versos 4 ao 7. Filipenses 4, do 4 ao 7. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Pai, nós, mais uma vez, estamos diante da sua palavra. Queremos, neste momento, ó Deus, colocar as nossas vidas perante o seu Espírito, para que Ele nos oriente. Porque sabemos, ó Deus, que Ele já está em nós. Mas neste momento nós queremos que a nossa mente esteja aberta, ó Deus, para que com toda a liberdade possamos ser instruídos. Queremos aprender, queremos conhecer, queremos viver, queremos ser transformados pela sua palavra e pelo seu Espírito. Porque o nosso desejo, ó Pai, é ter uma vida saudável de comunhão com o Senhor. E nós queremos aprender aquilo que o Senhor gosta. Nós queremos conhecer a sua vontade, o seu desejo, para que nós possamos fazer aquilo que é agradável ao Senhor. Por isso, nesta noite, Deus, que os meus lábios, que a minha vida, seja apenas o instrumento que o Senhor vai usar para abençoar a sua igreja, para que assim nós possamos sair daqui com os nossos corações renovados, restaurados, jubilando a Deus, porque estamos diante do Senhor. Essa é a minha oração, é o meu desejo, eu faço em nome de Jesus. Amém. Uma vida saudável de comunhão com Deus. Todos nós queremos uma vida saudável de comunhão com Deus. Esperamos que, através dessa comunhão, nossas vidas sejam abençoadas, que nossas famílias sejam transformadas e alcançadas para serem salvas da condenação eterna. Porém, nós sabemos que para isso se tornar uma realidade, é necessário que Jesus seja o Senhor, que Jesus seja o Salvador das nossas vidas. Tudo começa em nós. Quando nós desejamos a bênção, quando nós desejamos estar perto de Deus, primeiro isso tem que estar em nós. Muitas vezes nós vemos pessoas tão preocupadas com o que os outros estão fazendo, como estão fazendo, mas nós esquecemos de que a primeira parte cabe a nós. O nosso relacionamento com Deus é entre eu e Deus. O relacionamento dos irmãos é o relacionamento de cada um com Deus. Cada um tem uma intimidade com Deus ou não. E através dessa intimidade, através desse relacionamento, nós então podemos alcançar aqueles que estão em nossas voltas. Por isso a palavra de Deus diz que nós temos que ser amável. Por isso a palavra de Deus diz que nós temos que respeitar o próximo. Por isso a palavra de Deus diz que aquilo que nós não queremos para nós, nós não podemos querer para aquele que está perto de nós. Isto é relacionamento saudável. Isso é estar realmente querendo agradar ao nosso Deus. Todos esperamos e queremos algo que venha do Senhor para abençoar as nossas vidas. E isto é saudável e bíblico. Pois nós vemos em muitas passagens, em muitos momentos, a palavra de Deus exaltando, e em muitos momentos, a
palavra de Deus orientando e falando, como Paulo, quando está escrevendo aos Filipenses, que diz: não andem ansiosos por coisa algumas, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graça, apresentem seus pedidos a quem? A Deus. Queridos, nós temos uma comunhão com Deus. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que você, sendo remido pelo seu sangue que foi derramado na cruz, pudéssemos nos tornar o quê? Filhos, participantes. Não é isso que está registrado lá em João, capítulo 1, no verso 12, se eu não me engano? Mas a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem o quê? Filhos. Então nós somos a família de Deus aqui na terra. A Igreja Batista, Fé, Esperança e Amor não é a única. Nós somos uma extensão da família de Deus, mas nós somos a família de Deus. Desde o momento em que nós recebemos Jesus como Senhor, como Salvador das nossas vidas, nós passamos a participar das bênçãos, das promessas do nosso Deus. Mas Ele diz aqui, está instruindo para que nós não andemos o quê? Ansiosos. Por coisa alguma. E se tem algo que está nos perturbando, se tem algo que está nos incomodando, qual é a orientação? Que através de orações, através de petições, de súplicas, em ações de graça, nós levemos tudo a Deus. Para que Deus possa abençoar. Qual tem sido a sua petição? Qual tem sido as suas lutas, suas dificuldades? Nós podemos partilhar, sim, juntos, através da oração, quando nós, num culto de ação de graça, ou no momento em que nos reunimos para orarmos juntos, podemos expressar perante Deus através da oração. Então, nós como famílias, nós como filhos de Deus, nós podemos chegar à presença de Deus com os nossos pedidos, porque a palavra de Deus nos dá esse direito. Porque Jesus, com o seu sangue, nos remiu para que nós pudéssemos ter comunhão com Deus, assim como Ele tinha. Veja que Jesus ainda falando sobre a ansiedade, queridos, e é isso que nós precisamos atentar, porque a ansiedade não produz coisa boa na vida do cristão. A ansiedade não é de Deus. E nós precisamos aprender, porque aquele que anda ansioso demais é porque está faltando o quê? Confiança. Não está tendo fé na promessa, na palavra de Deus que tem que se cumprir na nossa vida. Sendo com tribulações, sendo com bênçãos, sendo da maneira que for, mas nós precisamos permanecer firmes, crendo, se Deus falou que vai abençoar, se Deus falou que vai realizar, Ele vai fazer. E nós precisamos crer, deixar a ansiedade de lado, pois o próprio Senhor Jesus vai nos dizer: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Veja que muitas vezes a nossa ociosidade, né, a ansiedade é pelas coisas desta vida. Porque nós estamos correndo atrás, queremos alcançar, queremos buscar, e nós às vezes nos frustramos porque não conseguimos alcançar os nossos objetivos, e aí ficamos ansiosos, e com a ansiedade ficamos doentes, ficamos enfermos, sofremos muito. Por quê? Porque a ansiedade é uma enfermidade que tem acometido muitos em nossos tempos, quando nós vivemos num mundo tão consumista, onde as pessoas gastam todas as suas energias em busca da realização dos seus projetos nesta vida, sem olhar, ouvir a palavra de Deus que está instruindo e dizendo: não andei ansiosos por coisa alguma. É Jesus quem está falando isso, irmãos. E
Nós estamos falando de relacionamento e nós sabemos que o relacionamento só existe se houver uma ou mais pessoas. E se queremos um relacionamento saudável, nós temos que nos esforçar e fazer a nossa parte. É verdade ou não é? Se nós queremos ter um casamento abençoado, o que nós temos que fazer? Temos que cada um fazer a sua parte. Mulher, ame o seu marido. Marido, ame a sua mulher. Sejam compassivos. Dividam o matrimônio, a bênção do casamento, respeitando um ao outro, porque ninguém é superior ao outro diante de Deus. Filhos, tem que saber o seu papel, o seu lugar, respeitar os pais. Pais, olhem para os seus filhos, amem os seus filhos, mas respeitem os seus filhos também. Nós precisamos aprender com a palavra de Deus que nós precisamos amar as pessoas, e para amar as pessoas nós precisamos expressar com atitudes. Mas muitas vezes o que nós acabamos fazendo é o quê? Agredir as pessoas que estão perto de nós, porque estamos ansiosos. Chegamos em casa cansado, chegamos em casa com um problema, não queremos saber. Nós descarregamos em quem? Em quem está mais próximo. A minha esposa que sabe disso. Assim como a esposa de todos que estão aqui, sabe dos seus maridos e as maridos sabem das suas esposas. É verdade ou não é? Quanto mais próximo o relacionamento, mais a gente precisa, irmãos, aprender a se entregar, a se doar e a respeitar. Quando se perde o respeito, o relacionamento, ele fica inviável. E Deus espera dos seus filhos que os filhos se amem, que os filhos queiram estar demonstrando aquilo que Ele demonstrou através do seu amor, da sua graça, quando enviou Jesus ao mundo para nos resgatar da condenação do pecado. Deus faz a parte dele no relacionamento. Mas agora a pergunta é: e nós? Estamos fazendo o que Deus espera? Você está fazendo o que Deus espera de você? Para que você possa ter um relacionamento, um relacionamento saudável com Deus? Nós precisamos aprender, irmãos, que o relacionamento depende muito mais de nós do que dos outros. Ah, pastor, mas tem pessoa que fica ofendendo a gente, ofendendo. Pois é. Mas se você for retribuir ela também, da mesma forma, então você está igual. Você não está diferente. Porque o que é que Jesus fez? Jesus usou de autoridade quando precisava da autoridade, mas muitas vezes ele ficou humilde e ficou calado. Principalmente no momento que Pilatos quis se engrandecer para cima dele, dizendo que tinha autoridade para livrar ele daquela condenação. E aí Jesus, com toda a tranquilidade, diz para ele: não, meu querido, de forma alguma. Toda a autoridade vem de onde? De Deus. Somente Deus tem autoridade. Então, queridos, nós precisamos aprender esse relacionamento com Deus, nós olhando para Jesus Cristo, nós olhando para aquilo que Jesus fez enquanto caminhou nesta terra, enquanto Ele cumpria com a sua missão como Filho de Deus, para salvar o mundo da condenação, para nos resgatar para um relacionamento, para nos tornar filho de Deus novamente, para que nós possamos viver essa comunhão com Deus. Enquanto Ele caminhou nessa terra, nós vemos que Jesus honrou o seu Pai e fez de tudo para ter um relacionamento de intimidade com Ele. Qual tem sido o seu relacionamento de intimidade com Deus?
Você tem feito regularmente o seu devocional, a leitura bíblica? Você tem orado durante algum tempo, todos os dias? Eu não estou falando de oração de Senhor, obrigado pela noite, descanso, agora eu vou para o trabalho, cuida de mim, cuida da minha casa, cuida da minha família, amém. Isso muitas vezes se torna um hábito de rotina na vida da gente. Aí chega na hora da comida, muito obrigado Senhor, porque não tem faltado alimento, e a gente faz. Eu não estou dizendo que nós não temos que fazer isso, irmãos, muito pelo contrário. Todo o tempo nós temos que ter um coração agradecido, porque tudo que nós somos e temos vem de Deus. Mas Deus quer muito mais do que isso, Ele quer ter uma comunhão contigo, como você tem com o seu filho, como você tem com o seu pai. É isso que Deus espera. Ele quer um relacionamento que você possa dizer para Ele, Senhor, hoje o meu dia está sendo tribulado, poxa, Senhor, está acontecendo tantas coisas, eu não sei como lidar com isso. Pai, eu estou feliz porque hoje eu tirei uma nota boa na escola. Senhor, muito obrigado, porque eu tenho uns amigos, eu tenho colegas, eu tenho um emprego, eu tenho uma família. Pai, eu estou feliz e eu quero compartilhar com o Senhor. Não é assim que nós relacionamos entre nós, nossa família? Nós somos a família de Deus e Deus quer você se relacionar com Ele. Mas mais do que isso, meus queridos, Deus espera que eu e você, que somos os seus filhos, que nós sejamos, ou que nós nos tornemos como sal. Não é isso que Jesus diz? O apóstolo Paulo também, escrevendo aos Colossenses, ele vai usar a ilustração do sal para falar do relacionamento da igreja, eu, você, com o mundo. E aí então, Deus espera que nós sejamos como o sal, porque o sal, irmãos, é tão importante, né, na vida da humanidade, mas o sal também, ao mesmo tempo, ele pode ser tão prejudicial quando ingerido a mais da quantidade necessária que o corpo necessita. Ele pode causar muitos danos à saúde, tanto mal, pode até matar, tirar a vida, se a pessoa não cuidar. Mas quando na dose certa, seja ele para curar, seja ele para temperar, seja ele para conservar, seja ele para qual for o uso que ele tem, que são infinitos os usos que nós podemos usar e utilizar o sal, mas quando na dosagem certa, ele é perfeito naquilo que faz. E por que eu quero falar isso, meus queridos? Porque nos relacionamentos que nós vivemos, muitas vezes, nós não estamos sendo sal, não estamos na dose certa. Deus espera que nós estejamos na dose perfeita para um bom relacionamento com Ele, um bom relacionamento com o próximo. Mas muitas vezes o que acontece? Nós somos explosivos ou somos fechados. Aguentamos tudo. E as pessoas vão nos agredindo, e nós vamos guardando, e as pessoas e nós vamos guardando, que chega um momento que a pessoa explode. Ou ela fica doente, tem que ser tratada, ou ela sai naquele momento de fúria, como nós vemos por aí, os ataques de fúria que acontecem em pessoas. E, por outro lado, aqueles que gostam de agredir as pessoas e não sabem compreender as pessoas. Mas essas pessoas estão dentro da igreja, irmãos. Essas pessoas dizem que são filhas de Deus. Essas pessoas estão falando que são discípulas de Jesus, que foram remidas pelo sangue de Jesus. Talvez eu esteja falando para você. Você, aqui nesse momento, esteja pensando, pastor, quem que falou de mim para o Senhor? Mas eu estou falando de mim também. Nós precisamos aprender com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos instrui, nos ensina que nós temos que ser amável nos nossos relacionamentos. Eu vejo
a mesma boca que às vezes sai por aí dizendo, oh glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado, Deus é isso, Deus é aquilo. Essa mesma boca, ao mesmo tempo, quando alguém pisa no seu calo ou qualquer coisinha que acontece, essa pessoa se transforma. E aí? Aonde que está a temperança? Veja o que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz, sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveite ao máximo todas as oportunidades, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Gente, muitas vezes nós saímos para evangelizar e a gente percebe que tem pessoas que elas não saem para evangelizar usando a palavra de Deus. Elas saem para evangelizar a sua religião, para defender a sua religião, para defender o seu ponto de vista, a sua teologia. Não, queridos. Outros saem para defender Deus. Tem gente que se alguém falar alguma coisa que ele acha que está ofendendo Deus, pronto, já sai na defesa de Deus. Não. A palavra de Deus diz que nós temos que ter uma palavra temperada com sal, na medida. Não pode ser nem mais, nem menos, porque senão se torna o quê? Insípido. Só serve para ser pisado ou jogado fora. É isso que a palavra de Deus diz. Quando Paulo está usando a figura do sal aqui para falar de relacionamento, ele está dizendo isso. Sejam dosados. Usem o quê? O fruto do Espírito Santo. Pensem um pouquinho antes de falar algo, antes de se espinhar. Não sei se é essa a palavra, né? Mas às vezes a gente olha, eu vejo lá em casa, às vezes eu tenho um cachorrinho lá, todo mundo conhece, o Spike, né? Quando ele fica brabo, ele arrepia o cangote aqui, rapaz, a gente sabe que aquela hora ali não dá para chegar perto dele. O negócio parece um leão. Tem gente que é assim, a gente olha assim, ó, só não arrepia o cabelo daquele jeito assim, ó, mas o semblante da pessoa parece que, rapaz, a gente precisa olhar para esse Deus maravilhoso que vem nos ensinar. Eu não estou dizendo que nós, como seres humanos, nós não temos os nossos momentos, meus queridos, mas isso não pode ser uma coisa constante. Não pode ser algo, tem gente que bate e pede perdão, pede perdão, e a canela do irmão já está ali toda arrebentada de tanta pancada, mas o irmão tem que estar perdoando porque o camarada, ele não se toca. Porque está escrito lá na Bíblia, né? Jesus falou que tem que perdoar o quê? 70 vezes 7? Então eu vou bater, depois eu peço perdão. Tem gente assim, porque essas pessoas não mudam. E nós precisamos, irmãos, olhar para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus está dizendo aqui que nós temos que ser o quê? O exemplo para o mundo. O mundo tem que olhar para nós e sentir um sabor diferente. Eles têm que desejar ser igual a nós. Era isso que acontecia lá no início da igreja, quando os apóstolos iniciaram a igreja de Jesus e começaram a ganhar as primeiras almas. As pessoas olhavam para aquela comunidade e sentiam neles o quê? Unidade. Eles estavam juntos, eles se amavam, cuidavam um dos outros. É o exemplo da palavra de Deus. Então, o Senhor espera que nós possamos ser pessoas que tenham temperança, que estejam na medida para se relacionar com as pessoas. E para isso, meus queridos, Deus nos revestiu do poder que vem do céu. Nos revestiu com o seu Espírito. O Espírito Santo, Ele nos revestiu com esse poder porque Ele sabia das nossas fraquezas, Ele sabe que a carne, nós sendo carne, nós vamos ser sempre isso. Mas o Espírito Santo vem para que através da sua palavra, Ele comece a purificar e tire esse mau homem de dentro de nós e comece a trabalhar o amor de Deus através da sua palavra, através da ação do Espírito. E o Espírito começa então a agir em nossas vidas. Mas a palavra de Deus diz que para isso acontecer, nós precisamos permitir. Deus é soberano, meus queridos, eu não tenho dúvida disso, eu acho que ninguém tem dúvida. Se Deus quiser fazer qualquer coisa com nós, Ele faz. Ele faz qualquer coisa. Mas Ele nos deu algo que é chamado
de livre-arbítrio, liberdade para expressar a nossa vontade. E por isso, então, ele veio através do seu filho, através dos profetas e de todas as maneiras se revelar a nós e registrar a sua palavra, as suas escrituras, para que nós andássemos segundo aquilo que ele quer. E somente aqueles que andam segundo a sua palavra é que podem ter um relacionamento com ele. Porque todos os que não estão através de Jesus Cristo ligados, estão o quê? Afastados de Deus, condenados. Não é isso que a palavra de Deus diz? Mas todos os que pecaram estão condenados, porque o salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus, a vida eterna é em Jesus Cristo. Pois todos pecaram e afastados estão da presença de Deus. Então nós queremos um relacionamento com Deus, queremos as coisas de Deus. Deus tem feito muito por nós, Deus tem feito a sua parte no seu relacionamento, mas eu não tenho dúvida disso. Deus tem nos amado, pois Ele, na sua graça, na sua misericórdia, não precisava nos remir e nos salvar através de Jesus Cristo. Ele não precisava vir ao nosso encontro para nos dar uma oportunidade de voltarmos. Nós podíamos estar condenados, ele poderia começar uma nova fase, dizer, eu não quero mais saber, né? Ele tem o poder para realizar o que ele quer. Ele podia ter dito, bom, os homens não quiseram viver comigo, então estão condenados, eu vou criar. Ele podia fazer, mas ele olhou para nós, porque ele nos fez a sua imagem e semelhança. Ele disse, eu vou dar mais uma oportunidade para vocês, porque eu sei, na onisciência, ele conhece os corações e conhece o nosso futuro, e ele sabe aquilo que está, e ele sabe que tem muitos que iriam querer estar com ele, e para esses ele se revelou e tem se revelado, para que possam escolher livremente estar com ele. E esta é a Igreja Batista Fé, Esperança e Amor. E todos aqueles que têm aceitado Jesus Cristo, que estão se filiando, estão fazendo o quê? Voltando a ter comunhão com Deus. Não importa a vida que você tinha antes, não importa qual era o seu pecado, se você foi perdoado, se você foi purificado pelo sangue de Jesus, nova criatura você é. E agora você vive para a glória de Deus. E você precisa então, agora, viver uma vida de intimidade, um relacionamento saudável com Deus. Você tem feito isso? Você espera tantas coisas de Deus? Você pede tantas coisas para Deus? Na verdade, se nós pararmos um pouquinho para refletir, agora mesmo, talvez a gente esteja pedindo tantas coisas. Senhor, eu não estou vencendo isso. Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso daquilo. Quem sabe quantas coisas está passando na nossa mente, no nosso coração agora. Deus sabe de tudo isso. E nós esperamos tantas coisas de Deus, mas a palavra de Deus diz que Ele espera de nós algumas coisas também, para que nós possamos agradá-lo e para que podamos ter uma boa comunhão com Ele. Ele espera que nós sejamos suas testemunhas, ou sejamos testemunhas da sua graça. O que é isso, irmãos? Ser testemunha da graça de Deus é falar da graça de Deus para as pessoas que ainda não conhecem. É falar o que é isso. Porque muitas pessoas confundem graça com de graça. É diferente, irmãos. Graça é uma coisa, de graça é outra. Nós precisamos entender que graça é algo que eu não mereço, que você não merece e que só Deus tem, mas Ele dá para nós. E diz, olha, vocês não merecem, mas eu vou dar para vocês. Mas Ele põe uma condição, para que vocês recebam este presente que eu estou dando para vocês, vocês precisam reconhecer que são pecadores, vocês precisam se arrepender dos pecados, vocês precisam reconhecer o meu Filho como Senhor e como Salvador nas suas vidas. E aí então,
vocês poderão desfrutar do presente que eu estou dando para vocês. Isso é graça. Por quê? Porque Deus não precisava fazer isso, e só Ele tem isso. Só Ele tem a salvação para nós, irmãos. Mas Ele, então, olhou para nós e disse, olha, vocês não merecem, mas eu estou dando. Então, irmãos, graça não é de graça. É a mesma coisa do que você, de repente, querer dar um presente para o seu filho. O seu filho fez tudo errado. Mas aí você olha para o seu filho, você ama ele, né? Você olha para ele e diz assim, olha, eu vou te dar a bicicleta. Você não merece, mas eu vou te dar a bicicleta. Mas tem uma condição. Você vai ter a bicicleta, mas você vai precisar lavar ela todo sábado. Você vai ter que engraxar, tem que fazer todo o trabalho que ela precisa do cuidado dela. Você vai zelar por ela. Se você comprometer e fazer isso, então você vai receber este presente. É mais ou menos isso que Deus está dizendo para nós. Eu dou o presente para vocês, mas vocês têm que valorizar, porque custa muito para mim. É muito caro o preço que eu estou pagando por este presente que eu estou dando para vocês que não merecem. Dá para entender isso, irmãos? Então, Deus conta que nós sejamos as suas testemunhas para falar para o mundo desta graça maravilhosa que nós fomos alcançados. As pessoas precisam saber que a salvação que nós temos não é porque nós merecemos, não é porque nós somos bonzinhos, não é porque nós fazemos boas ações, não é porque nós fazemos alguma coisa. Não, é porque Deus, na sua graça, olhou para nós miseráveis, pecadores, condenados e nos deu de presente. Unicamente porque Ele nos ama e porque Ele nos quer perto dEle. E nós precisamos falar isso para as pessoas, porque as pessoas estão confundindo a graça de Deus com o amor de Deus, porque Deus é amoroso, porque Deus é misericordioso, porque Deus, com o seu amor, não pode condenar ninguém. Mas as pessoas estão esquecendo que para que a pessoa possa ser salva, ela precisa passar por essa restauração, do reconhecimento do pecado. E assim, essa pessoa sendo purificada pelo sangue de Jesus, depois de arrepender-se dos seus pecados, reconhecer Jesus como Senhor e como Salvador, então poder receber o presente. É tão simples, meu irmão. É tão simples de nós evangelizarmos, de nós falarmos desse presente, da graça de Deus, e Deus espera que nós sejamos suas testemunhas. As pessoas precisam olhar para nós, sentir a alegria que nós temos, a paz que nós temos, mesmo em meio a toda a turbulência, tudo o que o mundo prega, tudo que o mundo mostra, a gente vê lá naqueles países onde os refugiados estão tentando fugir para alcançar, mas muitos lá, irmãos, estão indo para a morte, porque não desistem de dizer que Jesus é Senhor e Jesus é Salvador das suas vidas. Eles preferem morrer a ter que negar o seu Senhor, porque eles sabem que este presente, esta graça que transformou a vida deles, tem muito valor, muito mais do que qualquer coisa que eles possam alcançar nesse mundo, inclusive as suas vidas. É essa consciência que nós precisamos ter, meus queridos. Este presente que Jesus veio nos dar através da sua morte na cruz do Calvário, a vida eterna, é o maior bem que alguém pode ter. Ele supera tudo nesta vida, porque Ele é o presente para a eternidade. Deus espera então, irmãos, que nós sejamos testemunhas da sua graça, mas Ele espera também que nós sejamos participantes do seu projeto para salvar vidas. O apóstolo Paulo, quando fala da graça, eu vou apenas citar esse texto para que a gente possa entender melhor sobre a graça. O apóstolo Paulo diz assim: pois vocês são salvos por meio da graça. E isto é dom de Deus, não vem de vocês, para que aconteça o quê? Para que ninguém se glorie. Ou seja, nada do que eu fizer vai me dar o direito de reclamar a vida eterna diante de Deus. Mas Deus espera então que
que, além de sermos testemunha da sua graça, nós sejamos participantes do seu projeto para salvar vidas. Deus não precisava de nós, irmãos, porque nós já somos o alvo. Ele podia fazer de qualquer outra forma. Os anjos, diz a palavra de Deus, que desejaram fazer isso, mas Ele deu essa missão a nós, para que nós desse continuidade àquilo que Jesus iniciou quando Ele começou a salvar os seus discípulos, quando Ele implantou o reino de Deus na terra, e quando Ele diz: eis que o reino de Deus está entre vós. E agora, a partir desse momento, nós passamos a participar da família de Deus. E como participantes da família de Deus, como aqueles que herdam o reino de Deus, nós temos compromissos, temos responsabilidades, e Deus espera de nós, neste relacionamento, que nós correspondamos com Ele, diante das suas expectativas de salvar a humanidade. Há muitas pessoas esperando a pregação da palavra, porque é somente através da palavra de Deus que as pessoas serão alcançadas e serão salvas. Mas você tem feito a sua parte? Pare um pouquinho agora, pense. Você falou de Jesus hoje para alguém? Você falou do projeto de Deus para salvar o homem da condenação do pecado para alguém? Você teve oportunidade ou não teve? Eu acredito que todos nós tivemos, irmãos. Mas a palavra de Deus, o Senhor Jesus, quando enviou os seus discípulos, Ele disse: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Deus espera de nós. Nós queremos tanto de Deus, pedimos tanto para Deus, esperamos tanto de Deus, mas Deus espera de nós o mínimo também. Por isso, meus queridos, nós, como testemunhas da sua graça, precisamos falar ao mundo, como participantes do seu projeto para salvar as vidas, nós precisamos abrir a nossa boca para evangelizar. Nós temos que pregar as boas novas, nós temos que falar o que está acontecendo em nossas vidas, o que Deus está fazendo, porque eu não preciso ter um curso de teologia para falar de Deus. Eu não preciso ter um conhecimento, não, eu preciso ter a graça de Deus, eu preciso ter um coração agradecido para falar do que Deus está fazendo na minha vida através de Jesus Cristo, através da sua palavra. Eu já estou evangelizando, eu já estou falando daquilo que Deus quer para salvar a humanidade. Também é desejo de Deus que os seus filhos vivam a unidade através da fé em Cristo Jesus. Irmãos, guardem bem essa frase. É da vontade de Deus que os seus filhos vivam a unidade através da fé em Cristo Jesus. Nós podemos ver esse desejo de Jesus na oração que ele fez, lá no Evangelho de João, no capítulo 17, ele vai dizer a partir do verso 20, minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles, olha, está falando de nós, irmãos, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. É Jesus orando, é Jesus falando com o Pai, pedindo por mim, pedindo por você, para que nós vivêssemos o quê? A unidade, irmãos, para que nós estivéssemos vivendo essa unidade na presença de Deus. E aí eu vejo o evangelista Lucas, o médico, aquele que caminhou, que pesquisou, andou com Paulo, e ele então vai registrar ali nos primeiros momentos da igreja, e ele diz assim lá em Atos, no capítulo 2, no verso 44, ele diz, e todos os que criam mantinham-se unidos
e tinham tudo em comum. É isso que Deus espera da sua igreja. Uma igreja que se ame e que esteja desejosa de estar juntos, partilhando da comunhão, repartindo tudo, honrando o Senhor, caindo na graça daqueles que estão lá fora, porque eles estão olhando para nós e estão vendo que nós somos diferentes, porque nós somos amáveis, somos cordial, nós sabemos ter um relacionamento um com os outros, e porque Deus está fazendo sinais, está fazendo maravilhas em nossas vidas. Quando existe um relacionamento de intimidade com Deus, quando uma igreja está saudável no seu relacionamento com Deus, unida no mesmo sentimento, no mesmo desejo, é isso que acontece. É isso que o apóstolo está narrando aqui. É isso que Lucas, o evangelista, está dizendo. A igreja vivia unidas, estavam juntos e o seu sentimento era um só. É isso que você quer para a sua vida? É isso que você quer para a sua família? É isso que você quer para a sua igreja? Então você precisa buscar um relacionamento saudável com Deus. Ah, pastor, mas eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei, Senhor, pastor, abordar as pessoas. Aprenda, porque é isso que Deus espera de você. Ele te chamou, não foi apenas para te salvar. Esse é o primeiro desejo do seu coração. Mas Ele te chamou para você fazer parte da sua família e para que você dê continuidade ao projeto de Deus. Então, se você não tem feito essas coisas, você precisa repensar a sua vida com Deus. Deus tem dado oportunidades para você todos os dias. Deus tem dado oportunidades para mim todos os dias. Nós precisamos ser testemunhas da sua graça, nós precisamos participar do seu projeto para salvar vidas, nós precisamos viver uma comunhão íntima, amável, saudável, na presença de Deus. Feche os seus olhos. Nós queremos orar, nós queremos agradecer, porque esta palavra, ela tem que transformar a nossa mente, ela tem que transformar o nosso coração. Esta palavra, ela precisa fazer com que nós tenhamos alegria de estar um com os outros. Ela tem que nos levar a amar, falar da graça de Deus. Ela tem que nos falar para que nós façamos a nossa parte no projeto de proclamar essa verdade, de proclamar as boas novas. Ah, pastor, mas eu não sei. Aprenda, porque falar, todos nós falamos. Todos os homens que são chamados para alguma coisa na presença de Deus, muitas vezes dizem não, ou acham que não estão preparados. Não é verdade. Deus dá e capacita cada um, mas você precisa querer esse relacionamento com Ele. Você precisa buscar a comunhão com Ele, estar orando, falando da sua vida, falando das suas vitórias, quem sabe até derrotas, dificuldades, lutas. Fale com Deus, esteja junto dele, como que se você estivesse falando com alguém, porque Deus é alguém e mais importante que existe em nossas vidas, e Ele está dando a oportunidade para mim, para você, através de Jesus Cristo, de nós termos esse relacionamento com Ele. E nós, muitas vezes, não valorizamos. É como o filho que passa a vida inteira junto dos seus pais, mas chega um determinado momento, o pai é recolhido, e aí vem o sentimento, puxa, por que eu não fiz isso, por que eu não fiz aquilo, porque puxa, e aí vem aquele sentimento, não, Deus está presente na nossa vida, porque Ele promete através da sua palavra, mas Ele quer que você valorize isso. Você tem partilhado com Deus da sua vida, através da oração? Você tem orado, e ao mesmo tempo, quanto tempo você tem aprendido a palavra de Deus? Porque se você diz que você não consegue falar da palavra de Deus,
Pode estar aí o problema. Porque nós temos dificuldade de falar daquilo que nós não conhecemos. Mas se nós conhecemos a palavra de Deus, se ela está no nosso coração, como diz o salmista, então, queridos, nós vamos ter autoridade, porque além de ter o conhecimento da palavra, nós temos o Espírito Santo que está